Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, dia 2 de maio, véspera de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional jogando amanhã contra o Corinthians, lá em São Paulo, e no domingo o Grêmio recebe o Santos, aqui na Arena. E o Juventude, segunda-feira à noite, enfrenta o Atlético Mineiro no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E também temos aí muita bola rolando em que enfrentamentos gaúchos, especialmente na Série D do Campeonato Nacional. Neste final de semana, já a gente destaca aí os jogos que vão acontecer no final de semana dos times gaúchos, nossos representantes lutando por vitórias nas séries C e D. O nosso Dois Toques está no ar na Master TV para todo o Brasil, através dos canais 20 e 520 da Claro Net. E também você nos assiste pela Parabólica, sintonizando o canal 575. E também através das nossas retransmissoras, que passam a acompanhar o nosso Dois Toques. E se você não tiver o privilégio e a oportunidade de acompanhar ao vivo, ele fica gravado lá no canal do Cadu, Dois Toques, e você assiste quando puder. E nós estamos na live também, né? Do Facebook e do YouTube, para você nos acompanhar e interagir até às 9h30 da noite. Dois Toques para a Cimer, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição é com a Masal. Também para a GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para você e sua família. Esta instituição genuinamente gaúcha, que completa agora em 2025 111 anos de vida. E também para o grupo Aspecir, que atua no ramo de seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador principal, o pilar do nosso Esporte Clube São José. O Zequinha, que aliás entra em campo amanhã à noite. Tem compromisso importante pela Série D, lá em Pelotas, hein? Jogo difícil às 8 horas contra o Chavante. São José, que ainda não venceu na Série D, vem de 2 empates consecutivos, e o Brasil, que tem uma vitória e um empate. Aliás, uma vitória e uma derrota. O Brasil que vem de derrota aí para o Azures, na última rodada disputada no final de semana. E também, ainda pela Série D do Campeonato Brasileiro, vamos ter amanhã à tarde em Ijuí, no estádio 19 de outubro, São Luís e Guarani de Bagé. E pegando ainda o gancho aí do futebol gaúcho, a Série C vai ter Ipiranga e CSA, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, o algoz do Grêmio, agora enfrentando o Ipiranga pela Série C. São os compromissos aí dos times gaúchos nas séries C e D neste final de semana. Muito bem, dito isso, vamos apresentar os nossos convidados. Juntos aí vamos debater bastante, falar sobre a dupla Grenal, os compromissos da dupla Grenal contra os times paulistas, situação do Grêmio, situação do Internacional. Também vamos abordar aí o Juventude. Muita coisa nós vamos trazer aqui para os nossos telespectadores. Começamos aqui, já mais uma vez agradecendo conosco, o professor Rogério Zimmermann. Boa noite. E vendo de fora, analisando assim, como é que analisa essa situação da dupla Grenal, Internacional um pouco melhor, vem patinando, é verdade, aí nos últimos jogos, tem conquistado resultados, mas já não está com aquela mesma do início, né? Aquele sprint que a gente nota, né? Um certo retrocesso, mas ainda está uma colocação boa na tabela do Campeonato Brasileiro, jogou com um time alternativo e depois aos poucos foram entrando jogadores aí contra o Maracanã. É a situação difícil que se encontra o Grêmio, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá, começamos pelo Inter. Eu acho que essa oscilada, eu acredito que seja de normal. Todos, né? Durante o Inter tem um bom time, um bom grupo, acredito que disparou, né? Como eu falei, deu aquele sprint e agora deu uma recuada. Mas é assim normal, principalmente quando você joga jogos muito próximos, né? Que você para de treinar e fica só jogando, viajando, descansa.
Então é normal essa oscilada, não vejo assim, muita preocupação. Preocupação talvez maior com o Grêmio, né? Porque aí já é praticamente todo ano até agora um desempenho não bom. A gente assiste os jogos do Grêmio e você não percebe nenhuma identidade na equipe, né? Talvez por isso a troca de treinador. Acho que quando o treinador chega, no caso do Mano, o próprio Luiz Felipe, um número de jogos seguidos, isso faz tu conhecer bem o grupo, mas ao mesmo tempo não te permite treinar. Então ele está tendo conhecimento do grupo, que num jogo equivale muito mais do que 50 treinos, mas ao mesmo tempo ele vai precisar de treinamento, coisa que não tem. Porque você joga, você tem um tempo para descansar, o próximo dia normalmente é de viagem, né? O Grêmio tem uma sequência fora de casa. Agora sim que vai ter, acho que as próximas 4 partidas, independente da competição, 3 são em casa. O Inter que vai ter um calendário brabo aí, vai percorrer 13 mil quilômetros. Modificou. Então, assim, do Grêmio é preocupante, né? Acho que você disputar uma competição já começando por baixo, isso gera uma pressão, mas eu acho que a troca do treinador é justamente para tentar modificar essa situação. Como treinador, é o lado psicológico que influi assim um time que passa jogo, entra jogo e sempre a defesa é vazada? Não seria só isso. Quando as coisas estão... Ou a falta de trabalho? Não, quando as coisas estão bem ou não, nunca é um motivo só. Evidentemente que o Grêmio não vem com boas atuações, não é por um único motivo. Essa questão da identidade que eu falei, é um clube que sofre muitos gols, é evidente. Eu acho que é isso que é a primeira coisa que o Mano Menezes 26 em 30 jogos. Acho que é a primeira coisa que o Mano Menezes vai tentar corrigir. Né? Levou 3 gols com o Mano agora, mas é justamente início de trabalho. E 13 nos últimos 6 jogos. Perfeito. Então, assim, na verdade não vai ter tempo para treinar, para corrigir. Né? Então o Grêmio, o que está precisando agora? Está precisando mais de resultado do que desempenho, pelo menos até aquela parada. Eu acho que isso que vai dar tranquilidade, porque você joga sempre pressionado quando você está na tabela de baixo. Aliás, o jogo do Grêmio no domingo contra o Santos são 2 equipes pressionadas e o mais importante nesse momento para o Grêmio é resultado. Ainda mais depois do empate do Santos ontem contra o CRB, né? Que deu evasão, quebra-quebra da Vila Belmiro ontem, os torcedores do Santos estão... Eu acho que isso é o pior, o Santos no início, né? Você não aproveita, você não curte a competição, você joga sempre pressionado. Então, por isso que eu disse, a melhor coisa para fazer isso, já que você não tem tempo para treinar, é resultado. É o que vai te gerar tranquilidade e dar tempo suficiente para você corrigir. Muito bem. O homem 100% esporte, Vinícius Leal, explique aí para a nossa câmera da verdade o que está acontecendo com o teu Grêmio. Boa noite. Boa noite, Fiorinho. Se é que tem alguma resposta, se você tem a chave para consertar isso aí. Gostaria de ter a chave do segredo, né? Mas se nem o Rogério Zimmermann aqui, que nos deu uma aula, né? E sabe muito de futebol, não é à toa que é um dos principais técnicos do nosso estado. É um conjunto de fatores, sem dúvida, né? Eu percebo nos últimos jogos muitos erros individuais, né? E isso é muito ruim. Jogadores que ainda não perceberam o que é a camisa do Grêmio, a direção, vestiário, fatores internos, externos, é um conjunto. É um conjunto e começa pelo alto escalão, né? Pela alta direção, até chegar, enfim, né? Nos jogadores, nos atletas que estão pressionados ou não, porque está repercutindo bastante a entrevista pós-jogo do Gemerson, né, que vem seguidamente cometendo erros individuais e talvez às vezes até um mecanismo de defesa, né, a psicologia explica, né, cada um reage de uma forma à pressão e daqui a pouco ele se sentiu acuado, mas ele estava externando risadinha, enfim, né, e isso pegou mal perante a torcida. Talvez até um media training ali tenha que atuar nessa questão, porque o futebol são detalhes, né, Rogério? Tudo é importante, não existe nada que não seja relevante no futebol. E é muito importante esse lado mental, né? Conseguir retomar a confiança, não só do Gemerson, o Volpi também teve uma falha
e talvez isso seja a pauta do programa também, na minha opinião, ele tentou dar um golpe de vista ali, não sei bem o que aconteceu. Não escorregou, foi um golpe de vista. Me parece um golpe de vista, calculou mal a trajetória da bola, são várias questões. Mas o importante, né, Fiorinha, é que nós temos um novo trabalho com o Mano Menezes e se renovam as esperanças, é claro, 0-0 no domingo contra o Santos é goleada, né, o resultado é fundamental, mas a gente espera que com um novo trabalho do Mano Menezes, que não só conhece a aldeia, é um baita de um profissional, seleção brasileira, e se percebe que ele está com vontade, que ele tem carinho pelo Grêmio, então a gente fica na expectativa de um novo começo, ainda mais com essa parada aí do Mundial, ele vai ter ali um tempinho para uma mini pré-temporada e criar uma agenda positiva que comece nesse domingo com a torcida apoiando os 90 minutos. Muito bem. Também recebemos hoje à noite aqui, mais uma vez, o jornalista Matheus Wolff. Matheus, essa situação aí da dupla Grenal, o que tu espera aí de Internacional e Corinthians amanhã, Grêmio e Santos, essa sucessão de problemas que enfrenta o Grêmio parecem intermináveis e sem solução. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Fiorinho. Boa noite, Fiorinho, Rogério, Vinícius, audiência. Eu vejo o seguinte, em relação ao Grêmio, ele tem um problema que a defesa já vem enfrentando nos últimos 2 anos, porque ao todo o Grêmio ele tomou 100 gols nos últimos 2 Brasileirões e ele começou com um trabalho diferente, ele começou com o treinador Quinteiros, só que a ideia não fluiu, os jogadores não aceitaram essa ideia e agora está com a transição para uma outra ideia que é com o Mano Menezes. O Mano Menezes é um técnico que começa ajeitando pela defesa. Só que aí que tá. Quando tem muitos problemas coletivos, ainda tem vícios do trabalho anterior, ainda tem muitas falhas individuais. Então, o trabalho do Mano Menezes vai ser longo. E eu até destaco uma questão. Defesa do Grêmio também conhecida como queijo suíço. Exatamente. E eu ia destacar também a questão que até sair os 2 gols no final do CSA que gerou a virada, o Grêmio, na minha opinião, vinha fazendo a sua melhor partida. O Grêmio estava conseguindo criar mais oportunidades, a transição, tanto com o Edenilson como o Christian Oliveira, estava boa, o Grêmio estava vencendo os combates, só que aí que está, um time que não tem segurança, basta um erro que acaba desabando. Desanda tudo. A sorte do Grêmio é que ele vai enfrentar um clube que está numa crise tão grande quanto o Grêmio, ou até maior, que é um clube que veio da Série B, um clube que não chegou à final do estadual. Também esse time paulista, o Santos, é uma equipe que está atrás do Grêmio na tabela e que está sem nomes importantes. Neymar, que era para ser a grande referência, até agora não conseguiu acontecer dentro das 4 linhas. E o Soteldo, que conhece muito o Grêmio, não vai estar nessa partida porque também está lesionado. Então, é a oportunidade do Grêmio aproveitar a crise do adversário e ir jogando junto com essa torcida. Já o Inter, eu vejo que o Internacional vai ter um confronto muito difícil. Inter e Corinthians sempre é jogo dificílimo, principalmente jogando lá. Lá, o Inter só venceu uma vez, que foi em 2023, até com gol do Ener Valencia. E vai ser a estreia do Dorival no Brasileirão, e a estreia do Dorival diante dessa torcida. Então isso é um fator... Ele estreou em Novo Horizonte, né, pela Copa do Brasil, né? Exatamente, então vai ser um fator complicador. Eu vejo que o Inter, onde ele pode conseguir, é na qualidade do elenco. Porque o Inter, se fizer um mano a mano entre Inter e Corinthians, é capaz de dar mais jogadores de qualidade técnica elevada do Inter do que o Corinthians. E também a volta de Carboneiro, que vai estar no banco. Jogadores como esses que podem fazer toda a diferença, mas é um jogo equilibradíssimo. O Inter pode sair lá de São Paulo com um bom resultado, Rogério? Pelo que vem mostrando aí nas últimas partidas? Pode, lógico. É um jogo de times... Que jogam, né? Deixam jogar. Exato. Não o se Corinthians realmente está tendo a estreia, né? Pelo menos na sua casa, do novo técnico. Teve esse jogo contra o Novo Horizontino, que venceu de 1-0. Então, a gente viu mais torcida do Corinthians do que... Mas o estádio do Corinthians faz realmente o time do Corinthians crescer, né?
Acho que o Inter tem, nesse tipo de jogo também cresce no sentido de mobilização. É totalmente diferente você jogar no meio de semana contra o Maracanã, por exemplo. Assim, a mobilização do jogador é outro tipo de jogo. Esse vai ser um dos bons jogos até agora do Campeonato Brasileiro, nesse início de Campeonato Brasileiro. Agora o Internacional tem boas condições de vencer, mas é um jogo de difícil. É difícil você saber que tipo de resultado vai ter, porque são duas equipes de qualidade, né? E é início de campeonato, então acho que quem vencesse, caso o Inter vença, isso dá deixa o restante desse final agora, antes da parada, com uma qualidade melhor. Eu acho que é isso que o Inter está precisando também. Quanto tempo leva, mais ou menos, uma ideia, quando há uma troca de treinador, para que o grupo compre, digamos assim, as ideias do novo profissional? Me refiro no sentido de que recentemente saiu o Ramon, agora entrou o Dorival, até que o grupo pegue a embocadura, assimile as ideias que quer o novo profissional, tá, de fato, ir para o campo que o treinador quer. Demora essa maturação? Isso é muito difícil dizer, porque cada caso é um caso. Você vem um treinador, o caso agora do Mano Menezes, ele conhece, a gente diz, conhece a aldeia, conhece o clube, já trabalhou, sabe qual é a identidade do Grêmio. Então isso ajuda, né? É diferente, por exemplo, do treinador anterior do Grêmio, que é um treinador estrangeiro, está trabalhando pela primeira vez no país, entende? Então, assim, são uma série de fatores. O treinador do Corinthians vai trabalhar agora, o treinador do Grêmio que chegou já trabalhou com vários daqueles atletas, isso influencia também, né? De uma maneira geral, leva um tempo para conhecer, né? Por isso que eu disse que o número de jogos um atrás do outro, isso ajuda, porque você conhecendo o jogador na partida é muito melhor, só que ao mesmo tempo, para você modificar, você precisa do treino. Então também, quanto tempo leva para um treinador colocar suas ideias? Também depende da fase da competição. Se você pega uma competição que você está jogando de domingo a domingo, é muito mais fácil, porque você tem tempo para treinar. Então, assim, depende também da qualidade de entendimento dos atletas que estão jogando. Por isso que muitas vezes até sai um treinador e com o interino o time vai bem. Às vezes acontece. E ao mesmo tempo, você está o caso interinos que são efetivados também. Sim, mas assim, é que o grupo de jogadores, pega o caso do Internacional, é um time experiente, o Alan Patrick, o Fernando. Então, esses jogadores, mesmo se não tem um treinador ali, eles sabem como se comportar dentro de campo, né? Transmite isso para os outros. Por isso, aí voltando ao caso do Grêmio, aquele jogo contra o Mirassol, que o Grêmio foi mal, levou uma goleada, eu não coloco a culpa só no treinador. Mesmo que não tivesse treinador, mesmo que ele ficasse na área técnica e não falasse nada, não desse nenhuma palestra, puxa, 11 jogadores dentro do campo, acostumado a jogar. O cara que é lateral direito está jogando desde os 15 anos como lateral. O cara que é zagueiro, o cara que é goleiro, é goleiro. Então, mesmo que não tivesse treinador, você não joga daquela maneira como jogou. Foi então, assim, autogestão. Foi muito. Né? Então, assim, também tem muita coisa. Não estou tirando a culpa dos técnicos, mas tem muita culpa dos jogadores também. Então, assim, voltando à tua pergunta, depende de uma série de coisas. Se ele já conhece o clube, se ele já conhece os atletas, se ele está tendo tempo para treinar, se os atletas têm uma qualidade boa. Às vezes há trocas de treinador, mas a equipe vai bem. Então, é uma série de coisas. É difícil tu dizer assim, precisa de um mês, precisa de 4 jogos. Depende muito da situação. O caso do Corinthians, eu acho que não vai ter problema nenhum, como é o caso, acredito que do Grêmio também, pela experiência que o Mano Menezes tem e agora com o respaldo do Luiz Felipe. Mas precisa também do treino para corrigir, porque senão você fica só na palestra e você não vai para o campo para corrigir algum tipo de defeito. É mais difícil enfrentar um adversário que esteja lá na parte de cima ou na parte da tabela, ou no caso que vai acontecer agora domingo, o Santos, como falou o Matheus, está numa draga pior até do Grêmio, vai ser esse confronto direto lá na Arena. Pois é, um jogo de risco, né, Fiorim? Como foi o Salvador com Vitória. Vitória vinha se arrastando também e o Grêmio não passou. Mas como o Grêmio joga em casa, é um jogo de altíssimo risco. Porque se ganhar do Santos,
beleza, mas sempre vai ter alguém para falar que não fez mais que obrigação, porque o Santos está lá embaixo da tabela. Não, e digamos assim, de passagem, ganhando o Atlético Mineiro na primeira rodada por pura sorte. Não, um jogo bizarro. O Atlético amassou o Grêmio. Um jogo que em 15 minutos poderia tranquilamente estar 3-0. Não, e se tivesse mais uns acréscimos, acho que o Atlético empatava até virava o jogo. Jogo maluco, né? Como poucas vezes eu vi na minha vida. Né? Mas já é passado e ganhamos 3 pontos. Tirando parênteses, voltamos à situação de domingo. É um jogo de altíssimo risco. É um jogo fundamental aí para a reabilitação do Grêmio. Uma pena ter perdido esses pontos lá em Maceió, porque uma vitória ou mesmo um empate já traria uma certa confiança, já ia deixar o ambiente um pouco melhor. E o Grêmio estava a poucos minutos de conquistar a vitória e os 3 pontos, mas enfim, também é passado. Mas batendo aqui na madeira, né? E se dá uma zebra no domingo, tu perder de uma equipe que em tese está pior do que o Grêmio, lá na rabeira da tabela. Então é um jogo de altíssimo risco, mas tenho certeza que o Mano Menezes vai saber lidar com essa situação. E nessa questão da autogestão, né, Rogério? É muito interessante essa cartilha que o Mano Menezes está seguindo. Ele puxou o Edenilson, botou o Edenilson embaixo da asa dele. Meu time é Edenilson mais 10. Né? O Mano Menezes trabalhou bastante com o Edenilson, que é um jogador experiente. E ele vem rodando, dando oportunidades para todo mundo. Né? Então não dá para criticar o Mano Menezes nessa questão. Mas botou o Natan Pescador, que estava arquivado. Ele botou o Ronald para jogar, deu minutagem para o Ronald. E faz parte, né, de um gerenciamento de vestiário. Se tu for Chegou analisar agora, pelo tá dando fato oportunidade para todos. de dar oportunidade, o Serrote teve oportunidade e foi mal. Falhou no gol, por exemplo. Acontece. O André Henrique teve oportunidade. Enfim, ele praticamente em 3 jogos rodou o elenco e deu minutagem para o elenco todo. Né? Mas agora ele já fez as análises dele, enfim, né? Agora é o momento de começar a consolidar uma equipe titular, corrigir os defeitos, embora não tenha tempo para treinamento, né? Mas é treinador, técnico de um time grande, é isso aí, né? Tem que fazer diferente, tem que mostrar que é o Grêmio, que é o Mano Menezes com essa grife, né? Também as últimas passagens aí do Mano Menezes em outras equipes ficaram aquém do potencial dele, então também é uma oportunidade para ele se reposicionar na carreira, para ele ser vencedor. Ele mesmo, quando chegou, disse, né, que a primeira vez que ele esteve no Grêmio as portas se abriram para outras oportunidades de trabalho para ele. Né? Foi um divisor de águas para ele, ele deve isso ao Grêmio e agora voltou para tentar ajustar a casa. O Mano Menezes tem identificação com a torcida, com o clube, enfim, né, eu prefiro ser otimista, continuar alentando, né, e ter essa expectativa aí de dias melhores. Né? Ter a torcida ao seu lado, não vi exatamente as enquetes, as pesquisas do Matheus, que está bem por dentro disso, né? Mas não vi nenhum tipo de rejeição ao Mano Menezes nesse momento. Né? Então ele está com um ambiente propício a desenvolver um bom trabalho com o elenco que tem, que entendo que se não é esse grande elenco, tem algum craque que vai desequilibrar uma partida, é um elenco que está na média de pelo menos 10, 15 equipes da Série A do Campeonato. Te preocupa o fato como o Matheus já vai falar, questão das redes sociais, antes de ele vir para cá se falava que não era um goleiro confiável, aí ele tá em alguns jogos aí, tá falhando, o Volpe, tá, te preocupa essa situação? E hoje, por falar em redes sociais, já vi algumas aí no X, né, o antigo Twitter, já vi em outras também, que o pessoal já está monitorando lá na Arábia a volta do Marcelo Groi. Pois então, né, Fiorinha, esse mundo que nós vivemos aí de imediatismo e de se dar, talvez superdimensionar a voz das redes sociais é complicado, né? Porque tu não pode superdimensionar o que as redes sociais estão falando, né? Tu tem que ter convicção no teu trabalho. Já imaginou o treinador dirigir o time pelas redes sociais, não? Baseado nos comentários que tem ali. E é um ambiente, até sigam @RD Tricolor, mas é um ambiente extremamente promíscuo, né? Lá da revista, lá, aproveita lá também. Em vários sentidos, né? Então sigam aí o @ da RD Tricolor, sigam o @100% Sport, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, da nossa agência de marketing esportivo. Mas é um ambiente muito promíscuo. Mas tu quer o Groi de volta, não? Não. Tenho maior admiração, é ídolo, mas está na Arábia Saudita e o Cuejar é um bom exemplo disso, né? Não, e se tratando de goleiro, tu potencializa
essa questão de não estar num alto rendimento que se espera, né? Porque lá é outro calendário, é outro futebol, é outra cultura. Também não particularmente, ainda mais em se tratando de goleiro, eu já não gosto dessa coisa de repatriar o ídolo 10 anos depois. Isso aí nunca deu certo. Em se tratando de goleiro, menos ainda. E o Volpi, a gente sabe, né, Fiorim, que seria essa montanha russa, né? Ao mesmo tempo que faz defesas milagrosas, heróicas, garante uma classificação nas penalidades, ele pode ter erros, às vezes até mais grosseiros, do que a média aí de um bom goleiro, de um goleiro seguro. Mas a gente já esperava por isso, e acho que não é o momento de se fazer rodízio, acho que não é por aí. Né? Acho que cabe ao Volpi trabalhar, enfim, né? E vamos seguir acreditando no Volpi. Por falar nas redes sociais, começou devagar, claro, comentários sim, mas muito poucos, mas sempre tem aqueles mais exaltados. Após a derrota para o Palmeiras, já começavam a questionar o trabalho do Roger. E o Inter só perdeu uma partida na temporada que foi para o Palmeiras, oficial, excetuando aquele amistoso com o México. O trabalho do Roger tá bom até o momento, né? E amanhã ele tem mais uma prova contra o Corinthians, e se vencer lá já começa a construir tudo a favor dele de novo. Tem o escudo do D'Alessandro, enfim, o pessoal já estava... porque ganhou 1-0 só do Maracanã, porque não está jogando mais que jogava, levou uma roda e buscou um empate com o Nacional de Montevidéu. Não tem mais adversário fácil. Eu vejo da seguinte forma: no momento que a gente viu a tabela inicial que tinha o Inter no Brasileirão e na Libertadores, já estava encaminhada a situação de que o Inter ia sofrer e iria oscilar. Porque além de ter a questão de ter jogos a cada 3 dias e um calendário muito apertado, o Internacional está pegando confrontos de alto nível. Se for parar para pensar, nas primeiras 5 rodadas, era só time grande, time de camiseta que o Internacional enfrentou. Na Libertadores, o Inter está no grupo da morte, que tem o Bahia, que é um clube muito organizado, tem o Atlético Nacional, que tem a questão física, o Nacional, que é tradicional. Então, se imaginava que o Inter iria oscilar. A grande questão é que no momento que começou a oscilar, alguns jogadores também caíram de rendimento, e daí a torcida naturalmente vai questionar. Mas sempre cabe ao treinador, temos aqui um treinador que sabe muito bem disso, de saber conduzir como tu vai recuperando os jogadores ao longo dessa sequência, como que tu vai dando oportunidades para cada um deles. Por exemplo, o Valência, que fez o gol do título gaúcho, já está sendo questionado de novo, para tu ver como que o futebol gira e em pouco tempo as coisas mudam. Parecia que tinha emplacado e agora deu aquela caída de novo. Exatamente. Daí também o Bernabé, que sempre foi um dos principais destaques, começou a ser cobrado. Por quê? Porque os times começaram a marcar a saída do Inter, neutralizar o meio de campo, e o Bernabé começou a sofrer nas costas. E outros jogadores vêm sendo questionados, por exemplo, o Wesley. O Wesley é um baita jogador, só que ele não está fazendo gol. Como não está fazendo gol, tem a crítica de não estar fazendo gol. Mas o Internacional é uma equipe que tem uma ideia bem sólida, que tem jogadores de alto nível, não só os titulares, e sim um elenco. Tanto é que quando o Inter precisou rodar alguns jogadores, teve uma resposta interessante, como um Oscar Romero, que mostrou ser bem interessante. Nas pontas, o Inter tem pelo menos umas 5, 6 opções nessas 2 pontas que o Inter tem. Então, eu vejo que o Internacional cabe a conseguir ter mais intensidade diante uma sequência tão difícil, porque eu vejo que o Inter caiu a intensidade no meio de campo, e ao cair a intensidade no meio de campo, aquele futebol mais vistoso que a gente via, é 3-0, é triangulação, começou a ser neutralizado. Aqui, por exemplo, no lado de um representante do Grêmio, o Grêmio fez muito bem a neutralização do jogo do Internacional no Clássico Grenal. Ele estudou bem, dobrou a marcação, e o Inter foi surpreendido na primeira etapa. O Palmeiras, que tem o Abel Ferreira, fez a mesma coisa. O Nacional, o Inter entrou desligado, em Libertadores não pode entrar desligado. Rapidinho tomou 13. Então, cabe ao Internacional entrar atento nos jogos, porque todo jogo é difícil, tu não pode marcar bobeira, conseguir rodar bem o elenco,
e entender que oscilar é normal, mas tu sempre tem que estar encontrando soluções. É por isso que, por exemplo, o Abel Ferreira é o melhor técnico do Brasil. Passa ano, passa elenco, sempre vai encontrando soluções, porque o Abel Ferreira, ele foi criticado no Paulistão e agora já tem uma sequência boa, já está de novo sendo elogiado pelo trabalho que ele faz. Deixa o Otávio colocar para nós aí, não é o mapa do Tesouro, mas é o mapa do Internacional e dos próximos jogos, só para você ter uma ideia. Olha só, professor, amanhã, né, então, contra o Corinthians, lá em São Paulo, 800 distância de Porto Alegre, 852 quilômetros. Depois, na outra quinta-feira, vai a Medellín, 4.797 quilômetros. E aí, no outro domingo, dia 11, vai para o Rio de Janeiro, 1.124, para enfrentar o Botafogo. E aí, depois, na outra semana, quinta, dia 15, vai a Montevidéu, 714. Arredondando tudo aqui, Rogério, dá mais de 13 mil quilômetros percorridos. Como é que se encara isso maratona? influi, mas isso influi no rendimento, né? Por isso que essas oscilações, né, porque você não consegue manter uma intensidade com jogos muito próximos. O ideal sempre é você fazer um jogo, ter um tempo para descansar e ter um tempo para treinar, para se condicionar para a próxima partida. Esse é o ideal. Não é o momento, você vai ser mais... Né? Então, assim, não consegue fazer intensidade. E a questão não é só jogar... Se fosse também só jogar quarta e domingo, como se diz, né? 2 vezes por semana. Hoje, se tu joga terça e sábado, né? Mas vamos dizer, a gente fala quarta e domingo. Não teria problema. Só que o problema são as viagens, né? Não é só agora que vai jogar a Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro, as distâncias são muito grandes. E normalmente você joga ali à noite e quando você joga fora de casa, você retorna de madrugada. Você, além da viagem, você tem um descanso que não é o normal. Não é o ideal, né? Precarizado. É precário o descanso. E depois de uma partida você tem que se alimentar bem e descansar. Só que nenhum time fica na mesma cidade que jogou e volta de manhã, descansa bem e volta. Normalmente o voo é de madrugada. Então isso vai influindo. Pouco tempo para treinar, pouco tempo de recuperação, noites mal dormidas no sentido das viagens. E isso aí se reflete, evidentemente, em desempenho. Óbvio. Os adversários também fazem a mesma coisa. Isso força o técnico a fazer aquele rodízio. O rodízio, o jogador não ter... Como é que um jogador... Você falou no lateral esquerdo do Inter, no meio do Inter. Como é que esse jogador vai jogar de janeiro a dezembro no mesmo nível? Né? Obviamente que vai oscilar. E às vezes a própria equipe. Né? Então, o que está acontecendo com o Inter é absolutamente normal. E o que o Matheus falou é verdade, o Palmeiras, o treinador do Palmeiras, de novo, o Palmeiras ganha. Passa um tempinho sem ganhar, o treinador sofre, né? Só que ele é um cara que tem convicção, a direção tem convicção, ele sabe que aquilo ali vai passar, e quando é um bom treinador, ele faz que esse momento não bom passe rapidamente. Essa é a questão. Quando você está numa fase boa, você tem que trabalhar muito para que essa fase dure. E quando a fase não é boa, você tem que trabalhar duro para que essa fase passe rápido. Verdade. E está passando rápido, né, nosso Dois Toques, e vamos aí com os nossos apoiadores, aqueles recados importantes para você. Recado da Central de Imóveis, venda, locação de condomínios, também administração, fica lá na rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, 385, os telefones estão aí na sua tela. Agende sua visita e fale lá com a equipe do Domênico. Recado também da SOS Telhados, 24 horas, aquele serviço imprescindível para você, lavagem, impermeabilização de lajes e pisos, e você sabe, né, mau tempo, intempéries, enfim, manutenção, 24 horas ao seu dispor, 999-626227, WhatsApp da SOS Telhados. E cá também da Casa dos Pneus, você que viajou agora no feriado, fez feriadão ontem, 1º de maio, emendou, volta só no domingo ou na segunda-feira. Se não passou na Casa dos Pneus, passe agora na volta, faça lá a revisão do seu carro, todo tipo de trabalho que o seu carro deve ter, de cuidados específicos, como por exemplo aí, a geometria, balançamento, troca de pneus, sempre com bom atendimento e um preço especial, lá na Avenida Ceará, 1055, eu falei, Casa dos Pneus. Intervalo,
Já já a gente volta aí com mais 2 toques abordando dupla Grenal. Vamos falar também do Juventude, por que não? Juventude joga agora segunda-feira contra o Galo, no Alfredo Jaconi. Já já a gente volta. Dorme, mamãe, é bom sonhar assim. Eu tive muita sorte de ter você pra mim. Você tem meu coração, é meu colo, meu jardim. É primavera, meu verão, amor que não tem fim. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @direto-capão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta sexta-feira, dia 2 de maio. Estamos conversando aqui no intervalo dos bastidores e discordamos totalmente do Matheus Wolff. Melhor técnico do Brasil está aqui no programa hoje. Não é o Abel. Melhor técnico da história do Brasil, inclusive. Vocês estão falando do Brasil país ou de Pelotas? Também. Roubamos tudo. Recado importante da Unimed. Conheça o plano Unifácil da Unimed. Um plano completo e pensado para você, até no preço. Todo cuidado da Unimed Porto Alegre. Agora também pode ser seu, da sua família ou da sua empresa.
tenha a tranquilidade de contar com uma rede completa lado a lado com você. Contrate agora mesmo pelo fone e o WhatsApp 5133165000 ou acesse unimedpoa.com.br. Existe cuidado e existe Unimed Porto Alegre. Também aquela mensagem importante do Senai, né? Senai também conosco aqui. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energia da sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai, manufatura enxuta e eficiência energética. E um recado importante aí para você, papai, mamãe, para colocar o seu filho, a sua filha, né? Para o vovô, para a vovó também, colocar aí seu netinho, a sua netinha. Com 36 anos de história, a Escola de Educação Infantil Docimel é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Aí na sua tela o e-mail, Escola Infantil Docimel, e o WhatsApp de contato 51-99281-7765, Docimel Educação Infantil. Vamos aproveitar aí, temos a tabela de jogos aí, tá? A rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro começa amanhã. Já temos, aliás, começa amanhã, aliás, não, começa hoje à noite, né? Termina o programa daqui a pouco. Tem o jogo do Fortaleza agora em seguida, depois do 2 toques. Tem o jogo do Fortaleza às 9h30. E abre então a rodada do final de semana. Fortaleza jogando em seguida, né? Vamos ter também aí jogos no sábado e no domingo. Jogo do Fortaleza, então em seguida 9h30, vou chegar mais perto da tela aqui, já que não está abrindo o celular aqui. Abre com o jogo do Fortaleza, que é hoje. Esse jogo é hoje, o Fortaleza. Amanhã, Fortaleza, São Paulo, lá no Morumbi. Então amanhã temos aí o jogo do Internacional contra o Corinthians em São Paulo. Temos também Fluminense e Sport, Ceará e Vitória e Bahia contra o Botafogo. E no domingo, além de Grêmio e Santos, vamos ter mais 2 jogos, Vasco e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. E na segunda-feira, encerrando a rodada, o surpreendente Bragantino contra o Mirassol, jogo de interior paulista, e o Juventude contra o Atlético Mineiro. Aproveitar aí, temos um tempo ainda, antes do próximo bloco comercial, falar do Juventude, Rogério. O que está acompanhando aí, o que está achando do Juventude até agora no Campeonato Brasileiro? Sabe o que eu estou gostando? Desde que o atual treinador do Juventude assumiu já no final do Brasileiro passado e conseguiu recuperar o Juventude, passando pelo Campeonato Gaúcho. E os jogos que eu vi, tirando o jogo contra o Flamengo, né, que levou uma goleada, os jogos que eu vi, eu gostei do padrão, acho que está, assim, claro que tudo é início de competição, né? Fazer muita tese sobre Campeonato Brasileiro no início, né? Ainda mais com 6 rodadas, não é isso? Não é nada, né? Não é nada. Vamos para 7. Mas assim, eu assistindo os jogos, eu vejo, e principalmente jogando no Alfredo Jaconi, estou gostando desse início de competição. Lógico que é sempre, agora como é início, é sempre confronto direto ali, né? O Atlético ganha, passa do Juventude ganha, abre distância. Então, vai ser um bom jogo, é a segunda, né? Segunda-feira. Mas assim, o desempenho está sendo bom para aquilo que a gente esperava do Juventude, obviamente, né? Proporcionalmente. Está gostando do Juventude, Léo? Depende. Eu vou gostar mais. Depende do ponto de vista. Depende Já do diria ponto de que vista. Eu vou gostar mais do Juventude depois que o Grêmio devolver aqueles 3-0, que ainda tá engasgado. Só não está gostando inteiramente porque não ganha do Inter. A Juventude que eu gosto, ô Fiorin, se tu me permite, eu recebi uma mensagem agora. Vou mandar um abraço pro Real Sul, que é um clube formador daqui de Porto Alegre, que trabalha com jovens e crianças, e tem um projeto social que a gente atua também, que é o Golaço da Vida, formar através do esporte. É financiado pelo ProEsport, então estou mandando um abraço aqui para toda a molecada, para o Juaro e para o Davis Thiago, Pipoca, que foi lateral direito do... Avisou eles aí, estão nos assistindo aí? Estão nos assistindo, te mandaram um abraço, outro para o Rogério também. E é importante aí manter essa juventude, essa criançada aí praticando esporte, atividade física e com acesso à educação. E esse Juventude aí, o que está te parecendo até o momento aí no campeonato? Está dentro do previsto? Pode melhorar? Tende a cair? O que está achando aí, Matheus? O Juventude tem a questão que quando joga em casa,
é um dos melhores mandantes que eu já vi no Campeonato Brasileiro. Sabe muito bem usar o fator casa. Mas tropeçou no Mirassol. Sim, tropeçou agora no Mirassol. Mas é um time organizado que o treinador Fábio Matias já sabe muito bem como cada jogador vai ocupar cada espaço de campo. Para mim, o grande problema do Juventude está na bola parada defensiva. Está tomando gol demais nesse aspecto. Tomou 3 contra o Flamengo, tomou 3 contra o Internacional. Mas de resto, dentro da expectativa. Vai ficar ali no meio da tabela, brigando, alguns momentos vai se aproximar da zona de rebaixamento. Tem jogadores interessantes, experientes. Está fazendo um bom campeonato brasileiro, mas tem que ajustar esse detalhe, porque bola parada decide jogos e campeonato. E eu li a mensagem dele aqui antes de começar o programa, e não é que eu esqueço, mas agora eu vou me redimir a tempo aqui. A mensagem enviada aqui pelo Roberto Tavares. Não esquece do meu Caxias, não vou esquecer do teu Caxias. Teu Caxias joga segunda-feira lá do Orlando Scarpelli. Contra o Figueirense. Tá mal. O Caxias, das 3, ganhou 2 e perdeu uma, acho que é só... Eu não me lembro qual foi a rodada que ele perdeu. A segunda, né? Segunda. Que aí saiu acho que saiu o Luizinho, E ele tá com o Júnior Rocha, o treinador. O Júnior Rocha, o treinador, e o Luizinho, que era o treinador, acertou com Confiança. Exatamente. Tá, em Sergipe. Não, é início, é que nem o Ipiranga. O Ipiranga foi ao contrário. Perdeu 2 e ganhou 1, né? Começou perdendo lá do Londrina e tal. Mas é início de campeonato ainda. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Jogo nesse final de semana. Mas vamos aguardar. Então, até agora, claro, acho que o Júnior Rocha foi o meu atleta, um grande treinador, mas o Luizinho estava fazendo um bom trabalho, né? Chegou entre os 4 no Gauchão, tinha vencido a primeira em casa, né? Ganhou do Guarani recentemente, agora em casa tinha ganho na primeira rodada também. E perdeu a segunda fora. Pois é, mas enfim, memória, foi lá para Itabaiana. Precisamos aguardar um pouquinho mais. Muito bem. Recados importantes aqui do nosso Dois Toques. Ferragem Lampião. Não ande em vão pela cidade, vá direto à Ferragem Lampião. Essa ferragem verdadeiramente profissional, lá na Rua Alberto Silva 85, junto à Assis Brasil. Recado também importante do Banrisul, nosso banco, tem a seguinte mensagem para você. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate no app Banrisul. E também da gráfica Clique Impresso. Esta gráfica do grupo Impressul, aqui no Shopping Total, onde estamos nos estúdios do Poistrim. Aqui tem gráfica Clique Impresso. Quadros personalizados, serviços e produtos em diversas filiais espalhadas pela cidade. Da gráfica Clique Impresso. Um abraço aí para o nosso Ângelo Garbaschi. Já já a gente volta com a parte final do nosso Dois Toques desta sexta-feira. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes.
profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta aí com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, véspera de mais uma rodada do Brasileirão. Recado importante da lavagem 5 estrelas, lá na Avenida Nilópolis 199, no bairro Bela Vista. Você que não tem tempo aí durante a semana para mandar lavar o seu veículo, o seu carro, enfim, não tem problema, funciona inclusive sábados e domingos, e abre também em feriados. Então, não tem problema, você vai lá na lavagem 5 estrelas. Aquela batidinha xarope, você não sabe que incomoda, né, o seu carro, você tem a sua família, também reclama do barulho, no para-choque, no para-brisa, no para-lama, você conserta lá na Martelinha de Ouro. O Vinícius já foi lá, provou eficaz o serviço, né? Muito bom. Lá na Martelinha de Ouro, na Rua Euclides da Cunha, no bairro Partenon, Rua Euclides da Cunha 309. E você quer uma assessoria para fazer imposto de renda, uma assessoria contábil de primeira? Contacte o pessoal da Village. Lá você vai ser bem atendido e com certeza eles vão resolver a sua questão. Tá aí, Village, os telefones de contato, WhatsApp, agende sua visita, marque lá e você vai ser atendido pela equipe da Village. Muito bem. Então, Grêmio e Santos domingo, amanhã tem Internacional e Corinthians lá em São Paulo. Eu até falava antes do programa aqui com o Rogério Zimmermann, o Rogério que trabalhou junto com o Armando de Cessartes e trabalhou também com o Kleber Xavier lá no Grêmio, né, em categorias de base, né? Isso Conhece bem a característica do Kleber, né? Isso é década de 90, né? Eu estava na Sub-20, o Armando na Sub-17 e o Kleber na 15. Posteriormente, o Kleber foi para a Sub-20 e depois ele fez a parceria com o Tite, virou auxiliar do Tite no próprio Grêmio. CBF e tudo, né? Sim. Não, essa passagem que ele teve, não só nos clubes como Corinthians, Grêmio e tal, mas na seleção brasileira, eu acho que se é o momento dele assumir uma equipe, é agora, e a gente vai ficar na torcida que tudo dê certo. E tem todo o staff que era do Tite, está com ele lá agora no Santos. Sim. O Matheus tá junto. Agora, realmente é diferente você ser assistente, auxiliar e o seu treinador principal, né? Então, estou com essa curiosidade de saber, né? Evidente que, assim como a gente fala do Mano, não vamos querer também que nos primeiros jogos, primeiro tempo, se vê do Kleber, né? Tem que dar um tempinho, né? Mas vamos ficar na torcida que é mais um gaúcho trabalhando aí. Verdade. E gaúcho nós temos vários espalhados, né, pelo Brasil afora, né? Vou recordar de alguns, não vou lembrar de todos aqui, né? O Luiz Carlos Vinck, que recentemente agora começou o trabalho lá no Manual Ara de Manaus. Sim. Temos o Vinícius Munhoz, que assumiu no lugar do Vinícius lá no Goiânia, né? Assumiu no lugar do filho do Beto Campos, William Campos, que eu me lembro mais. Lacerda é gaúcho?
Lacerda Gaúcho. Está fazendo um bom trabalho. Perdeu pro no Vila, foi campeão lá. Temos o Júlio César Nunes lá no Manaus. Alguns dos nomes aí que estão nas diversas divisões, aí, na Série B, na Série C e também na Série D, né, do Campeonato Brasileiro, e isso é importante. E sondagens, contatos de clubes aí do estado, de fora, recebeu alguma coisa nos últimos dias? Sempre tem. Eu digo assim, não é sondagem, eu digo quando uma coisa oficial, quando o dirigente liga, né? Então teve, mas a gente não acerta no projeto ou a questão financeira também. Eu já sou um profissional que eu gosto bem de não só do projeto, mas de qualidade de vida, assim, porque o futebol é muito desgastante, né? Nosso Rogério é de outra prateleira, primeira prateleira do futebol. E que escola de treinadores que tem no Rio Grande do Sul. Né? Então, assim, tá havendo um espaço maior de um trabalho de um para outro que eu estou fazendo, que é justamente porque exige muito, e eu sou um cara também, quando assumo um compromisso, você ficar 24 horas... se o jogador, a gente fala que o jogador tem esse desgaste, imagina o treinador, né? Porque tem que estar pensando, tem que estar assistindo 3, 4 últimos jogos do adversário, os seus, enfim. É muito desgastante. Então, como a gente sabe que vai acontecer isso, a gente quer se cercar de ter uma boa estrutura para fazer também um bom trabalho. Muito bem. Matheus, para encaminhar o encerramento, ainda está com nossa revistinha aí, nosso guia do brasileiro aí da nossa Mundo Esportivo lá de São Leopoldo, André Chu e a equipe aí. E teus palpites para o final de semana, jogos da dupla Grenal e do Juventude? Muito bem, os meus palpites são o seguinte. Primeiro, o jogo do Internacional, como é a estreia do Dorival diante do seu torcedor e sempre é difícil ganhar lá, eu acredito que vai ser empate. Vou chutar um 2-2, que é um placar bem recorrente entre Inter e Corinthians. Já o jogo do Grêmio e Santos, eu diria que se pudesse, os dois perdiam, porque os dois estão num momento ruim. Vai dar empate, então. Mas, como a crise do Santos está maior do que a crise do Grêmio, eu acredito em 2-1 para o Grêmio, porque o Grêmio sempre toma gol. E também que é o do Juventude. Sim. Do Juventude, o Juventude, como eu falei, é muito forte em casa. É um dos principais mandantes do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que vai ser 2-1 para o Juventude. Vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Juventude já ganhou de Flamengo, já ganhou de vários times jogando no Jacone. Muito bem. Para encerrar, faça o convite para o público que está nos acompanhando da live de vocês aí, que repercute os jogos do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, Sul-Americana. Quando é que é a próxima live aí? Faça o convite. Muito bem, eu tenho as lives na segunda e nas sextas-feiras, ou seja, o pessoal que estiver acompanhando aqui, depois que terminar de acompanhar aqui, pode já ir acompanhar também a minha live. Eu tenho que é o canal Repórter Matheus Wolff, que vocês procuram no YouTube, daí é Matheus com TH, Wolff é WOL2Fs, e é isso, além de fazer essas lives, eu também faço vídeos opinativos, faço também coberturas, inclusive agora em Grêmio e Santos, eu já me credenciei lá no ASEG e acredito que eu vou estar lá fazendo a cobertura de Grêmio e Santos. Muito bem, obrigado pela presença. Muito obrigado, Fiorim. Também vou agradecer o Cadu e agradecer o Fabiano e muito feliz de participar junto com vocês, Vinícius, e o Rogério, que eu acompanho principalmente quando está nos clubes, pelos canais de TV. Cadu tá na praia, o Pix caindo na conta, tá tudo certo. Brincadeira, aí segunda-feira o Cadu tá de volta. Recado final aí, Vinícius. Mas tá bem o Cadu na foto. Tá bem. Agradecer o convite aí mais uma vez, Fiorinho. Ele ainda vai te convidar para jogar com eles lá na praia. O Cadu não me ama mais, mas ele mora no meu coração. Agradecer a Mundo Esportivo. Muito legal esse guia aqui da Mundo Esportivo. Muito bacana. Gosto muito desse material impresso de qualidade. E recomendo a leitura da página 30 do melhor plantão. A gente tem o melhor técnico do Brasil, o melhor plantão do Brasil. Flávio Fiorin aqui com as curiosidades na nossa Mundo dos Esportes. Valeu, Fiorin. Valeu, Vinícius. Obrigado, Rogério, mais uma vez pela presença. Agradeço o convite, agradeço a companhia. Sempre bom bater papo sobre futebol, passa rápido, né? Muito ligeiro. Boa noite a todos. Muito bem, obrigado. Assim fizemos o nosso 2 toques. Recado do Barranco, né? Subindo ou descendo a Protásio. Sempre de terça a domingo, aquelas ofertas imperdíveis do cardápio do Barranquinho. Você pode saborear no local ou levar para saborear com a sua família, com seus amigos, na tranquilidade do seu lar, então, Complexo do Barranco e do Barranquinho.
Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta, e também conosco a Kia São Motors, né? Kia São Motors, lá do Jefferson Fisternal, na Avenida Ipiranga 8113, sempre com promoções imperdíveis. E para os amantes das duas rodas, fica bem ao lado, né? A Suzuki São Motors. E Zafari, economizar é comprar bem. Zafari, 90 anos, agora em 2025. Obrigado a todos que nos acompanharam, agradecendo o seu carinho, a sua atenção, a sua audiência. Segunda-feira a gente volta para repercutir tudo, aí o Cadu estará aqui com seus convidados, para repercutir tudo de Corinthians, Internacional e Grêmio e Santos. Também a Juventude, né? Com o Atlético Mineiro. Boa noite, tchau! Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.